Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, como vocês estão? Boa noite, tudo bem? Tudo, e vocês? Tô bem. Bom, Gente, eu estou de volta, graças a Deus. puxa, Samanta. Ai, senti falta de vocês, viu? O que aconteceu na aula passada, professora? Eu não entendi muito o que ela tinha falado. Eu tive contato com uma pessoa que testou positivo para Covid. Aí eu tive que fazer o teste e até que sair o resultado, a gente não pode, tem que ficar de atestado. Mas deu negativo ou deu positivo? Deu negativo, graças a Deus. Ai, que bom, hein? Então, aí agora eu já estou de volta, mas eu acompanhei a aula de vocês. Não sei se vocês viram, mas eu estava ali, de câmerazinha desligada. Que coração na mão. Falei, cadê os meus queridos? Mas graças a Deus foi só um susto. Porque, olha, a gente pensa que não, mas dá uma assustadinha. Oi, Tavane. Oi, Adria, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom que foi só um susto, né? Graças a Deus, viu, Adria? Nossa, Então, eu fiquei tão ansiosa que a moça do hospital chegou a me mandar um e-mail falando assim, por favor, pare de cobrar o resultado do exame. ah, nós estamos com uma situação aqui em família parecida também, mas eu acredito que não vai dar nada, não. Não, vai não, você vai ver, não há de ser nada. Pois é. Então, tá bom. Então, eu tô vendo que tem alguém novo aí, Renata, Oiê, tudo bem? tudo sim? Então tá bom, você é nova na turma, Renata? Sim, Ah, tá, você já conversou com o CRA? já. Já? Ah, então tá bom, você tá definitivo na nossa turma ou vai ficar alguns dias? Eu não tenho certeza. Eu acho que é 2 módulos que eu tenho para fazer com vocês. Ah, não, então tá bom. Então seja muito bem-vinda, tá, Renata? Muito obrigada. Seja bem-vinda aí. Vou dar só mais um minutinho, ver se mais alguém chega. Eu já mandei mensagem lá no grupo. E aí a gente já começa. Ju, e você, gostou da outra aula? Eu vi que você estava lá presencial com as cobras. Eu gostei. Ah, que bom! Não, eu imaginei mesmo. Eu já tinha feito uma aula desse tipo, mas foi bom eu lembrar. Bom, fico feliz que vocês gostaram. Aí o Bruno, ele gosta, ele é super bom com esses negócios de cobra, esses trem exótico, que ele é biólogo, então ele sempre tem umas coisinhas diferentes nessa área. Tá. Vamos lá. Se alguém chegar, eu deixo entrar no decorrer da aula. Ó, para Renata que está chegando hoje, Renata, eu sempre desativo o microfone de vocês, tá? Para não ter interferência durante a aula. Mas você pode ativar a qualquer momento, tá? É só clicar na telinha do celular. Embaixo tem um microfone escrito ativar, desativar mudo. Deixa eu ver o que está aqui.
ativar mudo ou desativar mudo, tá? Vai ficar vermelhinho, Ok. se você estiver falando, ele ativa sozinho, tá? Ok. Fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser perguntar, pode parar a aula, tá? Que a gente está aí à disposição. Então, vamos lá, que agora a gente está no módulo, então, primeiro socorros, né? O Bruno, ele deu uma adiantadinha, falou com vocês sobre animais peçonhentos. Amor, E agora a gente vai voltar para a nossa sequência, que é a parte de complicações circulatórias, tá? Então, aí a gente vai continuar aí na sequência do livro. Então, nós estamos no capítulo 3, tá? Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender as principais complicações da circulação, suas principais causas, o que causam essas alterações circulatórias, tá? Nós vamos entender o que é choque e quais são os primeiros socorros para cada um desses tipos, tá? Então, pessoal, quando a gente fala em complicações da circulação, a gente vai voltar lá no primeiro módulo, vocês lembram? Que a gente falou sobre sistema circulatório. Então, nós vamos ter que relembrar que esse sistema circulatório eu vou ter veias, vou ter artérias, vou ter capilares e que eu tenho alguns componentes que circulam nesses vasos. Quais são eles? A gente aprendeu 4. Quem lembra quais são os componentes do sangue? Se alguém lembrar, pode ativar o microfone. Ninguém lembra? Que tragédia! Vocês ainda fizeram trabalho? são os glóbulos vermelhos? Isso, Mayara, muito bom. Os Plasma. glóbulos vermelhos é um, plasma é outro. Glóbulos Plaqueta. brancos e plaquetas. Isso, glóbulos brancos e plaquetas. Isso aí. Ah, tá vendo? Só dá um tempinho que vocês lembram. Isso aí, vocês me enchem de orgulho, pessoal. Então, é isso aí. Então, nós vamos lembrar, quando a gente está falando de complicações... Opa, deixa eu deixar a Jéssica entrar. Quando a gente fala de complicações do sistema circulatório, eu não posso esquecer de tudo aquilo que a gente já viu, tá? Desses que eu tenho os vasos sanguíneos e que nesses vasos sanguíneos vão estar sempre circulando esses 4 componentes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaqueta e plasma, tá? Então, essas complicações que a gente vai falar agora, quando que elas vão acontecer? Quando o sistema circulatório ele não consegue fornecer, seja oxigênio ou nutrientes aos tecidos de forma a atender a necessidade metabólica. Então, nós aprendemos que qual é uma das principais funções do sangue? Fazer essas trocas gasosas, né? Que é o quê? Levar oxigênio para as células. E o que ele tira das células? O que é o lixo das células? Um gás. Quem lembra? Gás carbônico. Isso aí, Maiara e Micaela, estão de parabéns. Então, gás carbônico. Então, uma das funções do sangue é fazer essas trocas gasosas, tá? Mas não é só isso, é o principal. Mas o sangue, ele também vai levar nutrientes, ele vai ter lá dentro os glóbulos brancos, que são nossas células de defesa. Então, quando eu falo em complicações circulatórias, eu estou falando que vai ter algum problema em alguma dessas etapas, que a gente vai ver hoje, tá? Jéssica aí, que chegou depois, seja bem-vinda. Então, ó, pessoal, o que a gente viu? Que um desequilíbrio entre o abastecimento das células e as suas necessidades vai implicar na falência ou falta de oxigênio para o organismo. Mas você fala assim, Tavani, essa frase aí tá meio estranha. Vamos entender aqui,
pelo menos eu, a Ju, né, que é quem eu estou enxergando por enquanto, nós estamos sentadinhos. A gente está aqui numa boa, conversando. Nossa necessidade de oxigênio, ela está baixa. Agora, e se eu estivesse correndo? E se eu estivesse naquele vulco-vulco do Janjão, né? Já que já tem gente aí que falou que está lá também, teve que passar por lá esses dias. A gente, quando eu faço algum esforço físico, a minha necessidade de oxigênio aumenta, não aumenta? Aumenta. E se eu não suprir essa necessidade, o que vai acontecer? O organismo ele sofre, né? Pode levar até mesmo a alguma deficiência do organismo por conta dessa falta de oxigênio. Então, vai acontecer como está mostrando essa gravura, vai ter um desequilíbrio, tá? Então, o que a gente tem que entender é que essas complicações ocorrem por conta desse desequilíbrio que vai acontecer, tá? E nós falamos também lá no início que nós vamos aprender o que é choque, né? Então, como que eu posso definir choque? O choque que eu estou falando aqui não é o choque elétrico, tá? O choque elétrico a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o choque que eu vou falar, nós vamos falar na aula de hoje, ela vai acontecer quando o fluxo de oxigênio para as células diminui, tá? Ou para por completo. E quando esse suprimento, esse fluxo de oxigênio, ele diminui, vai aumentando gradativamente os danos que isso vai causar no organismo, tá? E esses danos vão aumentando, até chegar num ponto em que o coração ele não recebe oxigênio suficiente, ele para de bater e causa a morte. Então, pessoal, esses choques que a gente vai aprender hoje, eles são muito importantes por conta disso. Eu preciso identificar, saber como prosseguir diante de cada um desses tipos de choque, porque eu tenho que agir rápido. Porque se eu não agir rápido, o que vai acontecer? Vai aumentando o dano, até atingir o coração e levar essa pessoa à morte, tá? E o tempo que vai variar de cada choque vai ser diferente, tá? Cada choque aí tem um prazo, tem um tempo. Então, o choque, ele é um complexo grupo de síndromes, né, cardiovasculares. Geralmente, o choque, ele é agudo, ou seja, ele é bem pontual, tá? E pode ter diversas causas. Então, aqui esse desenho está meio confuso, né? O que a gente está vendo aqui? Primeiro, eu tenho uma abelha aqui, falando que um dos tipos que eu tenho também é o choque anafilático. Tem um cérebro, tem um camarão perdido por aqui, eu tenho o pulmão. Então, nós vamos ver, aqui eu tenho o coração, ó, quando ele realmente afeta o coração. Tenho aqui hemorragias, queimaduras severas, desidratação. Então, são várias coisas que podem levar a esse choque. Nós vamos aprender cada uma delas, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Para entender de forma simples. O estado de choque, o que é? Se for para você definir para um amigo batendo um papo. O choque se dá quando há um mau funcionamento entre o coração e os vasos sanguíneos. Pode ser veia, pode ser artéria, que eu não estou caracterizando qual o tipo de vaso, tá? O problema está entre coração, vaso sanguíneo e o sangue. Um desses três, ou os três, vai ter problema, tá? O que isso vai gerar? Vai gerar um desequilíbrio no meu organismo. E eu preciso de atendimento emergencial, tá? Então, o correto atendimento vai exigir o quê? Uma ação rápida e imediata. Então, quando eu estou falando em choques, pessoal, tem que ser um atendimento rápido, tem que ser um atendimento imediato, tá?
Esse aqui é um desenho inédito, né? Nunca mostrei para vocês esse desenho aqui, tá? Que eu tô falando. Quem pode falar para mim o que é esse aqui? Que parece um ovo estralado. Uma célula? Isso, Ju, é uma célula. Lembrem-se, gente, se até no final do curso vocês têm que bater o olho e ver célula. Tem gente que pode até ver um ovo, mas não, vocês vão sempre ver uma célula, tá? Então, vamos voltar um pouquinho lá no conceito de célula, tá? Então, as células, elas têm organelas, ou seja, ela tem vários constituintes lá dentro dela que vão ser importantes, né? Se eu tenho um problema, antes de falar isso, qual que é aqui, ó, se eu tenho uma célula, a célula, ela precisa de dois constituintes, oxigênio e nutrientes. O nutriente que a gente vai estar usando aqui é o quê? Glicose. Né? A gente aprendeu, a glicose vem da pizza, da coxinha, do brigadeiro, do pãozinho. Então, minha célula, ela necessita de oxigênio e glicose. Lá dentro da célula, a célula vai transformar essa glicose e vai gerar o quê? Quem lembra? Energia? Isso, vai gerar energia. E a gente aprendeu que a energia que a célula gera tem uma sigla. Quem lembra que a gente fala que é a moeda energética? Alguém lembra? Estou puxando lá na aula de anatomia. A ATP? Isso, ATP. ATP é a moeda energética da célula. Então, a célula ela vai usar o oxigênio, vai usar a glicose. Aqui dentro, vai passar por várias reações. E o que ela vai gerar? Principalmente, o objetivo dessa reação, gerar ATP, gerar energia, tá? Além disso, gera também a água, né? Vapor de água, H2O, e gera o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2, ele é benéfico ou não para a célula? Não. Não, ele não é benéfico. Sempre que a gente pensar em dióxido de carbono, CO2, a gente lembra da Boate Kiss, né? Quem é aí um pouquinho mais velho lembra. Foi aquela boate que pegou fogo e a maioria das pessoas que estavam lá dentro, elas morreram não queimadas por causa do fogo. Elas morreram porque tinha muito dióxido de carbono lá naquele ambiente. Elas não conseguiram sair e morreram, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a pressão arterial, né, ela está incapaz de suprir a necessidade de oxigênio e nutrientes, ou seja, de oxigênio e glicose, essa célula morre. Lembrem-se, por mais que eu esteja aqui sentadinha, parada, meu cérebro está funcionando, meu coração está batendo, meu pulmão continua funcionando, meus rins, meu fígado, tudo isso precisa de quê? Energia. Então, gente, quando nós falamos que a diminuição da pressão arterial, ela é muito séria por conta disso, tá? Se a pressão fica muito baixa, não chega oxigênio e não chega glicose nas células. Consequentemente, a célula morre, tá? Então, o que é preciso para manter a pressão arterial? Então, nós estamos vendo aí que a pressão é algo muito importante. Para manter o equilíbrio da pressão arterial, eu preciso manter um fluxo adequado e vão ser três coisas muito importantes que vão determinar a pressão arterial. A bomba cardíaca funcionando de forma adequada, ou seja, o coração tem que estar batendo, certo? Se o coração para, tem pressão? Não tem.
Segundo, sistema circulatório ou sistema vascular tem que estar funcionando bem. Minha pressão depende de eu ter o meu sistema circulatório, as minhas veias, as minhas artérias funcionando bem. O que vai acontecer se eu cortar o braço e começar a ter uma hemorragia? Minha pressão vai manter igual? Não vai, tá? Então, esse é um segundo fator muito importante para eu manter a pressão arterial. Primeiro, coração funcionando bem. Segundo, sistema circulatório funcionando direitinho. E o terceiro, volume sanguíneo suficiente, tá? Então, se a pessoa, ela perde sangue, ela perde o volume sanguíneo, seja por uma hemorragia ou seja por uma desidratação muito severa, isso vai afetar a pressão arterial dessa pessoa, tá? Então, lembrem-se, se eu tenho um problema, uma deficiência ou uma ausência de qualquer um desses componentes, seja o coração, seja o sistema vascular, ou volume sanguíneo, eu vou ter um comprometimento do fluxo sanguíneo adequado. Eu vou ter um comprometimento da minha pressão arterial. E sem a pressão arterial, eu tenho morte celular, tá? Então, vamos lá, ó. Esse aqui eu achei muito engraçado no Instagram que eu sigo, que eles colocaram isso aqui, ó. Por que que a célula tem que morrer? Então, sem a pressão adequada, a célula, né, as células do nosso corpo, elas vão morrer por inanição celular. O que é inanição? A gente já ouviu, alguns de vocês provavelmente já ouviram esse termo, quando a gente fala de crianças, né? Algumas crianças morrem de inanição lá na África ou em lugares muito pobres. Por que que isso ocorre? Porque elas não têm nutrientes. Com a célula é a mesma coisa. As células elas vão morrer porque vai faltar nutrientes para elas, tá? Deixa eu só deixar a Ana entrar aqui. Então, essa falta de nutrientes vai aumentando, 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 até que há a morte, a falência orgânica e morte dessa célula, tá? Tudo isso porque não teve nutrientes. Peraí, aqui deu uma travadinha aqui. Então, função normal. O que que acontece dentro do nosso corpo no dia a dia? Vamos entender, né? Isso aqui a gente viu, nós vamos só relembrar então. Metabolismo energético. O nosso corpo, ele pega a glicose, que é o nutriente, quebra essa glicose e vai armazenar, vai guardar energia na forma de ATP, que é a nossa moeda energética, tá? E as células, elas vão utilizando esse ATP para realizar suas funções. Contração muscular, impulsos elétricos para o cérebro, contração muscular no coração e vários outros tipos de funções do nosso corpo que nunca param, tá? Tudo isso vai tendo gasto de ATP, certo? E quando eu penso nisso, aqui, ó, tem um esqueminha. Opa! Aqui eu vou ter um esquema de como que funciona o ATP. Como é que eu posso adquirir ele, tá? Só um minutinho que a Ana entrou e... Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no grupo. Olá, pessoal, tudo bem? Ó, se você não estiver me ouvindo, faz um favor, clica na tela do celular, embaixo tem um microfone, ativar áudio, conectar áudio. Clica nele que você vai conseguir me ouvir, tá?
Pronto, desculpa, gente. Só porque tem alguém aqui que está sem áudio. Então, vamos lá. Nós somos esses seres. Existem... Ah, e aí, Ana Amélia, tudo bem? Ah, ainda não estou. Então, vamos lá. Existem, gente, duas formas de se ter energia. A primeira, que a gente já conhece, que é a das plantas, que fazem fotossíntese através do sol e conseguem energia. Nós não somos assim. Nós precisamos de alimento, tá? E através do alimento que a gente vai adquirir o quê? Glicose. A glicose, ela pode produzir energia por dois jeitos. A gente chama de via aeróbica e via anaeróbica. Qual que é a diferença, tá vendo? Lembrem-se, via aeróbica, lembra via do ar, aeróbica. Nesse caso, eu vou ter oxigênio, vai ser através da respiração celular. Olha só quanto de energia eu produzo. Uma glicose gera 36 ATPs. Vai gerar água e dióxido de carbono. Até aí normal, nenhuma novidade, né? E se for produzida a glicólise, né? A quebra da glicose através da via anaeróbica. Anaeróbica, uma via sem oxigênio, através das reações de fermentação. Olha quantas energias eu gero. Uma glicose vai gerar só 2 ATPs. E olha quais são os resíduos. Eu não vou ter mais produzindo água. Opa, aqui. Eu vou estar tendo como resíduo etanol, que é o álcool, ácido lático e CO2. Então, esse tipo de via produz ATP? Produz, porém não é tão eficiente. E vai produzir substâncias prejudiciais para o nosso corpo. Quem aqui nunca foi na academia, malhou, falou, hoje eu vou ficar forte, né? Acha que músculo gera num dia só. E começa, e malha, 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 malha. Chega no outro dia, tá toda dolorida. Por que que isso acontece? Por que que a gente fica tão dolorido? Por causa desse caboquinho aqui, ó, desse carinha. Cadê meu mouse aqui? Por causa do ácido lático. É o ácido lático que é formado em atividades intensas, tá? Na falta de oxigênio dentro do nosso corpo. E esse ácido lático gera dor nos músculos. Por isso que a gente sente essa dor, tá? Então, gente, nós vimos até aqui que existem dois jeitos de eu produzir energia. E eu pergunto para vocês, qual jeito é mais eficiente? Com oxigênio, que é esse lado aqui, ou sem oxigênio, que é desse lado? O que vocês acham? Oxigênio. Isso, com oxigênio. Olha só quantos ATPs eu estou produzindo. 36. Não tem nem comparação, tá? Então, isso é importante. Então, nós vimos, primeira coisa, eu consigo sobreviver sem oxigênio? É difícil, não é? Por quê? Porque produz muito pouco ATP sem oxigênio. E para eu ter oxigênio, o que que eu preciso? De um fluxo sanguíneo adequado, tá? Então, eu preciso que chegue na minha célula oxigênio e nutrientes. E o que mais? Se isso não acontecer, eu vou produzir perdão. Quando eu tenho um choque, o que que vai acontecer? As células deixam de receber o oxigênio e o nutriente e elas passam a produzir energia, passam a produzir ATP por meio da via anaeróbica. Ou seja, ela produz, vamos voltar aqui. Ela vai produzir só 2 ATPs e vai produzir álcool e ácido lático. Isso é bom para minha célula? Não é.
Então, esse baixo fornecimento de energia a partir desses nutrientes vai alterando o interior das células, tá? A célula consegue fazer suas funções normais com tão pouco ATP? Não, não consegue. A célula, ela vai inchando, né? Ela vai, as membranas da célula, a parede da célula, ela fica mais frouxa, a bomba só de potássio fica prejudicada e, por fim, a célula vai estourar. Olha aqui esse exemplo. Isso aqui é uma foto de microscópio eletrônico, tá? Essa membrana aqui, ó, era para ser uma célula. Mas o que aconteceu? Ela está passando por um choque. Ela está sem oxigênio. Tá vendo que aqui está tendo vários buraquinhos? Então, isso está causando lesão nas minhas células e ela tá, olha só, isso aqui era tudo citoplasma, tinha que estar tudo dentro da célula e está extravasando. Por quê? Por conta do choque, tá? Então, pessoal, durante um choque, as células, elas precisam de um suprimento sanguíneo adequado, tá? O que vai ter nesse suprimento sanguíneo? Nutrientes, que é a glicose, e o oxigênio, tá? Se eu não tenho, durante um choque, oxigênio e glicose, minha célula começa a fazer ATP, aqui, ó, por meio dessa reação, que gera pouco ATP e gera muitas substâncias tóxicas, como o álcool, que é o etanol, e o ácido lático. Tá? Pessoal, até aqui, vocês entenderam? Joinha, não, talvez, mais ou menos. Sim. Tudo certinho? Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Na tentativa de produzir mais energia, o que a nossa célula faz? Ela começa a procurar ATP onde está guardado, né? Porque a gente viu em aula que o ATP, como eu produzo muito, né? Porque a gente come bastante, ele fica armazenado, fica escondido no nosso corpo. Durante um choque, nosso corpo, ele tenta pegar esse ATP que está escondido, tá? Qual que é o resultado disso? Dele ficar tentando liberar esse ATP que está guardado. Começa a liberar no nosso organismo mediadores inflamatórios. Então, começa a ter liberação de cortisol, catecolaminas, glucagons, citocinas. Então, cortisol, a gente viu lá em sistema hormonal. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, começa a aumentar muito. É como se meu corpo começasse a estar todo inflamado. Qual que é a consequência disso? Eu vou ter quadros de hiperglicemia, resistência à insulina e aumento da permeabilidade vascular. Tá? Eu vou ter todos os efeitos da inflamação. Então, o corpo, ele vai produzir esse mecanismo, né? Começar a entrar numa inflamação para tentar voltar ao normal. Ele entende o seguinte: nossa, eu não estou recebendo sangue na quantidade que eu precisava, essa parte está sem oxigênio, está gerando etanol e ácido lático, que são substâncias agressivas para o corpo, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Vamos inflamar esse corpo para ver se ele reage, tá? Ver se consegue, assim, manter a pressão arterial, tá? Porém, quando eu começo nessa etapa, se não for revertido esse choque, ele vai evoluir para fases mais graves até ele se tornar irreversível, tá? Então, quais são alguns sinais e sintomas que a pessoa está entrando em choque? Geralmente a gente vê o que é o choque, depois sinais e sintomas. Hoje a gente vai inverter, tá? Primeiro sintoma, a pele da pessoa fica fria, ela começa a suar frio,
tá? Ela começa a ter taquicardia. O que é taquicardia? O coração começa a bater muito rápido, tá? Ela começa a ter problemas no metabolismo, e confusão mental, tá? Tudo isso vai acontecendo como consequência, são sintomas de que essa pessoa está entrando em choque, tá? E o que o nosso organismo tenta fazer? Ele tenta aumentar a quantidade de líquidos, aumentar o coração, a frequência cardíaca, para tentar elevar um pouquinho essa pressão, tá? Peraí, que tem uma perguntinha no chat. O que acontece quando uma pessoa sente pontada no peito? Boa pergunta, Mayara. Vai depender, tá? Porque essa pontada no peito pode ser um infarto. Então, o que a gente fala? Sentiu essa pontada no peito? Já ir procurar um pronto-socorro, tá? Porque pode ser um infarto. O infarto, assim como o choque, ele também precisa ser tratado rápido. Então, se a pessoa começou a sentir muita pontada, leva no médico, tá? Aí vai ter alguém que fala assim, nossa, mas eu tenho 20 anos e sinto pontada no peito. Eu tô tendo um infarto? Provavelmente não, tá? Gases também pode gerar pontadas no peito. Mas quando eu tô lidando com um paciente que já é de um grupo de risco, já tem aí em torno dos seus 40 anos, eu vou pagar para ver se são gases, ou se ela está tendo infarto, ou se ela está em choque? Não, eu pego esse paciente e levo para o pronto-socorro, tá? Então, pessoal, agora a gente vai entrar efetivamente. A gente viu todo o contexto, o que leva ao choque, e agora nós vamos entrar em cada um desses choques, tá? Nós vamos ver cada um deles. Como faltam 2 minutos para a nossa aula cair, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou encerrar a aula agora e volto para a gente começar a ter certinho, separadinho, todos os tipos de choque, tá bom? Vocês voltam? A gente fica combinado assim? Eu quero ver os 10 aí de volta, tá?